Olá, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Espero no Senhor que todos estejam bem, que as famílias estejam guardadas debaixo da graça, da paz e do amor do Senhor. Meus irmãos, nós queremos hoje, ainda dando sequência à nossa escola bíblica. A nossa escola bíblica, graças a Deus, não parou. Estamos firmes, fortes, confiantes de que esse processo de aprendizagem, ele é algo realmente importante, necessário na vida da igreja. E por isso a gente tem se disposto aqui a deixar essas aulas para que seja realmente um instrumento de fortalecimento de fé, de crescimento para toda a igreja, tá bom? Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero orar com vocês. Hoje vamos falar sobre o quarto sermão de Jesus no Evangelho segundo Mateus e precisamos assim estar bastante atentos. Há muita novidade, tá bom? Vamos orar. Senhor, Tu és bom, Pai, e o seu amor dura para sempre. Senhor, como eu anseio que Cristo venha a ser formado em cada um dos Teus filhos na IPI Betel. Como eu anseio, Senhor, que a verdade do Teu Evangelho seja plena, viva, ó Deus, seja realmente experimentada por cada um dos Teus filhos e filhas nesta igreja, Senhor. Como o meu coração deseja ver uma igreja, Senhor, na qual a cruz realmente é o centro, Senhor, de todas as coisas, onde todas as coisas realmente venham a convergir e de tal maneira que o nosso coração esteja sempre, Senhor, em estado de constante reconhecimento do Teu senhorio, da Tua majestade, ó Deus, e também, Senhor, ao mesmo tempo, nos alegrando no fato de que nós, na condição de filhos, Senhor, estamos selados com o Espírito Santo, e, portanto, Senhor, esse Espírito que habita os nossos corações, ele nos leva a todo o conhecimento que nos é necessário, e eu creio que o Senhor fala, Senhor, ao teu povo, e fala de forma comunitária, comunica a tua verdade, a tua palavra é a verdade, e por isso, meu Senhor, eu te peço que nessa hora o Senhor venha abençoar a sua igreja, Senhor, abençoa. Ó Deus, que cada um possa crescer, que cada um possa se fortalecer, que cada família seja abençoada no nome do Senhor Jesus. É a minha oração, Pai. Amém. Amém. Amados, então, com esse coração desejoso de glorificar a Deus e de conhecer mais ao Senhor, de conhecer mais sobre a verdade, eu quero te convidar a abrir comigo a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 18, o quarto discurso ou o quarto sermão do Senhor Jesus no Evangelho que foi escrito por Mateus, tá bom? Nós vamos ler então a partir do primeiro versículo, que diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém. Então, até aqui por enquanto, até o verso 5, nós vamos então tratar essa primeira parte, vamos chamar assim, né, do sermão, e eu quero assim começar dizendo que este sermão realmente tem uma característica muito especial. Talvez de uma importância singular até para o momento em que nós estamos vivendo como igreja, porque ele vem falar como, ou vem nortear como deve ser a nossa conduta enquanto discípulos, a nossa conduta enquanto comunidade do reino. É um sermão profundo, mexe com a nossa estrutura, nos chama a responsabilidade, não é? É uma palavra realmente poderosa e eu tenho certeza que Deus quer mexer com os nossos corações. Então, a primeira coisa, né, que eu gostaria de mencionar é que
Provavelmente Jesus, quando proferiu este discurso, ele estava em casa, na sua residência em Cafarnaum. Não é? Se nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo 17, versículo 25, nós vamos encontrar o seguinte: olha, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobraram os reis da terra impostos ou tributo, dos seus filhos ou dos estranhos? Então, não vou entrar aqui no contexto em que essa mensagem está, em que esse evento está se dando ali, mas apenas registrar que o Pedro entrou em casa quando Jesus estava com os seus discípulos em Cafarnaum. Como Cafarnaum era o lugar da residência do Senhor, então provavelmente ele estivesse na casa dele. Mas tirando, né, esse pano de fundo, eu fico imaginando Jesus, então, provavelmente em casa, e junto da casa os seus discípulos e mais pessoas, e dentre as pessoas haviam crianças, né? É o que a gente pode perceber à luz do que nós já lemos. Então, havia crianças ali. Então, a primeira coisa que a gente quer pontuar, veja, amados, olha só, os discípulos, eles estavam, assim, crescendo no conhecimento do Senhor, de Cristo, aprendendo com Ele, tendo cada dia mais experiências com Ele. Contudo, veja que a pergunta deles revelava o quão distantes eles ainda estavam de fato do reino dos céus. Veja como está escrito, né? Então, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando. Olha a pergunta que eles fizeram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta ela vai dar início, a partir da resposta de Jesus, ao discurso, ao longo discurso, que é o quarto sermão, registrado no Evangelho segundo Mateus. Mas a pergunta por si, ela merece uma avaliação e ela merece que nós compreendamos o que se passava de fato no coração daqueles homens. Perceba, irmãos, que os discípulos, ao questionar Jesus, eles estavam revelando o que havia no mais profundo, no âmago do seu ser. Ou seja, eles começam a dizer o seguinte: olha, Senhor, nós queremos saber o que nós precisamos fazer para ocupar os melhores lugares no teu reino ou para ocupar o maior lugar no teu reino. Nós queremos entender como isso funciona, não é? É como se eles estivessem dizendo para Jesus: o que a gente tem que fazer? Né? Quais são os méritos que nós precisamos para poder chegar lá? O que é necessário, ou quais são as ações que nós precisamos tomar para que a gente atinja esse lugar? É notório que, diante dessa pergunta, talvez o coração deles estivesse realmente preocupado com o status que eles teriam, não é? Qual era a condição de evidência que eles possuiriam se eles alcançassem os primeiros lugares, ou se eles se tornassem os maiores no reino dos céus. Então, havia uma preocupação no coração deles, e essa preocupação era motivada pelos valores, pelos princípios e pelas coisas que estão presentes no nosso mundo. Então, quando uma pessoa ela entra para trabalhar numa empresa multinacional, não é? A gente ouve muitas histórias assim. Hoje já nem existe mais essa função, mas antigamente, quando existiam os office boys, não é? Camaradinha lá começava como office boy numa multinacional, ele ia crescendo, né, auxiliar administrativo, e logo chegava à direção, presidente da empresa, né, uma carreira brilhante, alcançou o mais elevado patamar. Então, esse rapaz que começou lá embaixo atingiu por seus méritos, porque batalhou, porque estudou, porque trabalhou duro, não é? Então, há uma carreira que ele realizou ali de conquistas pessoais e de eventos que marcaram a sua trajetória e que lhe garantiram, não é, o sucesso no seu trabalho. Pois bem, esse tipo de avaliação já era presente no coração dos discípulos quando percebiam, por exemplo, a questão daqueles que ocupavam os lugares ao lado de César, os benefícios que essas pessoas possuíam, não é? A riqueza que tinham, digamos, os direitos que adquiriam por estar próximos do imperador. Logo, se eles estivessem próximo do reino do rei, do reino dos céus,
eles estariam assim num lugar de extremo, elevadíssimo destaque e, portanto, seriam as pessoas mais bem-aventuradas de todo o mundo, não é? Mas os parâmetros pelos quais eles questionam estas coisas a Jesus demonstram que o coração deles, de fato, estava distante. E aí vem a resposta do Senhor que deve mexer com o nosso coração. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, não é? Então, naquele momento, Jesus chama a criança, coloca ela no meio deles, e ele diz o seguinte: olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então veja que Jesus ele fala de duas coisas, não é? Duas coisas eram necessárias para os discípulos. Mas percebam uma coisa, irmãos: duas coisas eram necessárias não para que eles se tornassem os maiores no reino dos céus. Duas coisas eram necessárias para que eles pudessem entrar no reino dos céus. Vejam, há uma diferença, não é? Então, assim, eles achando que já estavam abafando, que nós já estamos contigo, Senhor, nós já estamos lá no alto. E Jesus vem com uma resposta que realmente abala as estruturas. E ele diz o seguinte: olha, para que vocês entrem no reino dos céus, vocês precisam de duas coisas. A primeira delas, vocês precisam se converter, não é? Vocês precisam se converter. Que palavra difícil. Afinal, aqueles discípulos, eles vinham acompanhando Jesus, eles estavam com Jesus o tempo todo. Mas perceba, amados, que o coração, ele era um coração ainda apegado às coisas deste tempo. As coisas conforme a visão do mundo e conforme o mundo é regido por essas coisas. Então, os princípios, os valores que as pessoas viviam no reino de César, eles simplesmente assumiram para si, buscando viver isso no reino dos céus. E Jesus está dizendo: olha, não é nada disso. Vocês estão enganados. Dessa maneira, vocês não vão viver. Porque o reino dos céus não tem nada a ver com o reino de César. O reino dos céus não tem nada a ver com o reino deste mundo. O reino dos céus, ele possui princípios e valores que vocês ainda não entenderam. Vocês estão preocupados em atingir fama, em atingir status, e o reino dos céus não é isso. Então, isso é realmente maravilhoso da gente ver a maneira como Jesus, então, ele vai confrontar os discípulos. Então, a primeira coisa é a conversão. Vocês precisam se converter, não é? E o que vem a ser a conversão? Nós não vamos aqui tratar hoje falar sobre conversão, mas nós sabemos que conversão é a pessoa que está indo em direção a um caminho e ela simplesmente muda completamente essa rota e encontra o caminho certo. E nós sabemos que o caminho é Cristo, não é? Então, quando as pessoas saem do caminho que leva à destruição, à morte eterna, e entram no caminho que é Cristo, que o conduz ao céu. Então, essa pessoa, ela se converte. E aí diz mais o texto: e não vos tornardes como crianças. Ou seja, Jesus esperava que, se eles não se tornassem como crianças, eles não entrariam jamais no reino dos céus. E aí a gente tem uma chave poderosa. Quer dizer, eu preciso largar, deixar o que eu estou fazendo, e quando eu entrar nesse caminho, eu preciso mudar o meu coração no sentido de me tornar como uma criança, ou seja, me colocar numa condição de vulnerabilidade. A criança, ela sempre é vulnerável. A criança, ela sempre é dependente. A criança, ela não se ufana, ela não se ensoberbece. A criança, ela não se coloca numa condição na qual ela é a maioral de todas. A criança é simples, ela é humilde. Ela sabe das suas limitações. É claro, hoje em dia as crianças são maliciosas desde muito cedo, elas são precoces na maldade, não é? Isso é um fato. Mas se a criança for criada dentro de bons princípios, ainda é possível enxergar e conhecer crianças que são crianças de fato, não é? E crianças que ainda não têm maldade no coração. E eu creio, irmãos, que ainda, graças a Deus, no seio da igreja há muitas crianças assim, né? Louvado seja Deus por isso. E as crianças, portanto, elas não têm essa maldade, elas não têm essa coisa de querer ser, né? Ou de querer mandar, ou de querer possuir, ou de querer ter. E isso é maravilhoso. É o contrário, a criança ela se coloca na dependência dos pais, a criança se coloca numa condição de vulnerabilidade. E isso é o que deve acontecer no coração dos discípulos.
Os discípulos devem então deixar o caminho mau, se converter ao caminho bom, a Cristo, e ali, enquanto caminha em direção ao Senhor, ter o coração vulnerável ao Senhor, ter o coração que é atingível pelo Senhor e um coração que é também dependente do Senhor, de forma que ele já não vive mais acreditando que a força do próprio braço é quem lhe garante o sucesso na vida. Não, ele vive na dependência de Deus, agradecido pelo fato de estar vivo, agradecido pelo fato de que Deus cuida, agradecido pelo fato de que Deus é quem conduz a nossa história. Então muda-se completamente o cenário, já não mais com o controle nas mãos, com um pseudo-controle, um falso controle nas mãos, mas agora realmente debaixo de uma autoridade, de um reino, de um rei, que está governando e cuidando da nossa vida, onde nós podemos ter paz e descansar na certeza de que ele vai cuidar de nós em todas as coisas. Então Jesus ele vem mostrar essa realidade a partir desse texto, não é? E aí, os versículos 4 e 5, eles mexem profundamente com o nosso coração. Veja o versículo 4, diz assim, ó, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha só. Então Jesus ele vem aqui confrontar justamente aquela questão que eu já havia dito a respeito da pergunta que eles fizeram, não é? Nos valores mais íntimos do coração daqueles discípulos. Olha, o reino dos céus é paradoxal, queridos. O reino dos céus, ele não é um reino no qual as pessoas vão participar para serem os tais. O reino dos céus é lugar para uma comunidade de gente vulnerável, uma comunidade de discípulos que se converteram do seu mau caminho, uma comunidade de pessoas que se fazem humildes como uma criança. Então veja, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Agora, veja que o maior não é aquele que acha que é o maior ou que quer ser o maior, muito pelo contrário. O maior é aquele que entende que precisa ser o menor, mas que nem sonha em querer ser o maior. Percebe? Então, o maior, ele não quer ser o maior. O maior, ele não deseja os melhores lugares. O maior é o mais humilde. O maior é o que se coloca na condição de maior fraqueza e vulnerabilidade, ainda que seja forte, ainda que seja capaz no Senhor, ainda que no Senhor ele possa, ainda que no Senhor ele seja vencedor, mas ele se coloca nessa condição de limitação e dependência, não é? Então isso é muito especial quando nós olhamos nesse texto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Um reino que realmente não tem nada a ver com a realidade do reino de César. Um reino cujos valores estão na contramão de tudo isso. É um reino onde os paradoxos eles se fazem presentes. Então, o maior, quem é o maior? O maior é o menor. O mais forte é o mais fraco, não é? Então, isso é maravilhoso. E aí, Jesus ele diz assim: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Isso é maravilhoso, amados. Sabe por quê? Porque a comunidade dos crentes, a comunidade dos discípulos, a comunidade do povo de Deus, a comunidade daqueles que compõem o reino dos céus, ela é uma comunidade de vulneráveis, sim, por um certo aspecto. Mas essa vulnerabilidade que nós temos e que fala de uma dependência total de Deus e que tira de nós toda a arrogância, que tira de nós toda a altivez, toda a prepotência e nos faz viver na condição de humildes como o Senhor espera que sejamos, apesar disso, essa comunidade é capacitada por Deus, essa comunidade ela tem a possibilidade de ser uma comunidade acolhedora. Então veja, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, não é? Quem são as crianças? Ora, se nós nos tornamos como crianças quando nós fazemos parte do reino de Deus, todas as pessoas que são de verdade discípulos de Jesus são as crianças de Deus, são os filhinhos amados do Deus vivo. Percebe, irmãos, uma relação íntima com as coisas e, portanto, a igreja ela precisa ser esse ambiente de acolhimento. Todas as pessoas são bem-vindas. A igreja não é só uma comunidade de discípulos, a igreja é também uma comunidade acolhedora. Ela é uma comunidade que abraça aqueles que o Senhor
coloca diante dela, não é? Então, quem recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe. E aí nós temos a grande chave do versículo, não é? Não basta sermos acolhedores. O que o texto está dizendo é que, ao sermos acolhedores, é que nós vamos experimentar algo de maravilhoso, porque o próprio Cristo estará entre nós. Então, a alegria do Senhor, o desejo do Senhor Jesus é que nós nos tornemos semelhantes às crianças, mas que nós acolhamos as crianças para que Ele habite no meio de nós. Essa é a comunidade do reino dos céus, meus irmãos. Essa é a lição que nós precisamos extrair. É disso que Jesus espera que eu e você venha experimentar na nossa experiência de vida cristã, não é? Muitas vezes nós temos tido visões equivocadas, amados. As pessoas estão perdendo a direção, as pessoas estão se deixando assim seduzir por coisas que estão tão distantes do querer de Deus. Não é? As pessoas estão buscando uma espiritualidade que nada tem a ver com o reino dos céus, completamente distanciada da palavra de Deus, meus irmãos. As pessoas imaginam que porque determinados eventos ou determinadas percepções do mundo espiritual se dão em determinadas reuniões, aquele ambiente é o melhor dos ambientes. E eu digo a vocês que isso nem sempre é verdade. O melhor ambiente é o ambiente onde as pessoas se colocam nessa condição de serem como crianças e que acolhem crianças e onde Jesus está entre elas. Esse é o ambiente do reino dos céus. Esse é o ambiente da comunidade dos discípulos. Esse é o lugar onde Deus quer habitar, onde Deus quer derramar, onde Deus quer glorificar o nome dele. Sabe, irmãos, é disso que se trata, de nós aprendermos a viver com humildade, de nós aprendermos a acolher aqueles que realmente são humildes, tal qual nós nos tornamos pelo precioso sangue de Jesus. Então isso é necessário, amados, é necessário compreender. E o texto vai adiante, e eu quero avançar com vocês mais um pouquinho para falar agora sobre os tropeços, não é? Então, se Jesus ele valoriza tanto os seus discípulos, ou os seus amados, os seus filhinhos, as suas crianças, não é? Se Jesus tem todo esse apreço, veja como ele vai discorrer então a respeito dos cuidados que estas pessoas devem ter. Versículo 6 ele diz assim, olha, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Uau! Do que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando da possibilidade do engano, da possibilidade do tropeço, do escândalo. A palavra tropeço aqui no original é escândalon. Escândalo, da onde vem a palavra escândalo no português, né? Então, no grego, escândalon, e no português, escândalo. Essa palavra significa tropeço, indica que alguma barreira que foi colocada para que a pessoa tropeçasse, para que a pessoa viesse a ser impedida de continuar naquele caminho certo. Então, o tropeço, ele é aquela coisa que vem com o desejo ou com o propósito de fazer aquela pessoa ser impedida de continuar no caminho da verdade. São coisas que são colocadas para que a pessoa se desvie, ou para que a pessoa se machuque, ou para que a pessoa seja impedida de seguir adiante. Veja como isso é sério. Então Jesus ele fala assim, olha, qualquer um que fizer um dos meus pequeninos, quem são os pequeninos, queridos? No lugar do reino de Deus não há lugar para grandes, só há um grande, e esse é o Senhor, não é? Então, esses dias eu vi uma frase assim, dessas de efeito, e achei sensacional, que dizia assim, olha, no reino dos céus não há grandes homens de Deus, há homens com um Deus grande. E é verdade, nós como homens, como seres humanos, nós não somos grandes, nós temos um Deus grande. E esse Deus grande nos faz perceber que, enquanto pequeninos, nós temos que cuidar para não sermos pedra de tropeço a quem quer que seja. Então, as pessoas que se colocam muitas vezes no caminho das pessoas para ser impedimento, olha só o que diz a palavra, não é? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Do que ele está falando, amados? É de juízo, é de condenação.
Jesus está usando essa hipérbole para demonstrar o seguinte: olha, realmente, se você está trazendo um prejuízo para a vida, para a experiência, para a caminhada de um destes meus pequeninos, a tua condenação será severa. O que te espera não é pouca coisa, não. Para você seria muito melhor que você tivesse se jogado de uma ponte com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Entende, irmãos? Ele está falando de coisa grande, quer dizer, a condenação será severa, o juízo será severo. Por quê? Porque o povo de Deus, aqueles que são amados do Senhor, eles são separados para que caminhem no caminho da retidão, no caminho da justiça. E, portanto, a gente vê aqui que o Senhor Jesus ele deixa claro que não haverá, não será pequeno o tipo de juízo que sofrerão aqueles que são pedra de tropeço na caminhada do seu povo, dos seus discípulos. É por isso que ele vai dizendo assim lá no versículo 7, não é? Ele diz assim, olha, ai do mundo, veja, olha que interjeição interessante, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, ai do mundo por causa dos tropeços, ai do mundo por causa desses obstáculos que são colocados para que a igreja siga firme no seu caminho, não é? Então, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Veja que coisa tremenda e ao mesmo tempo terrível que nos relata as Escrituras. Duas vezes, não é? Essa interjeição, a palavra ai aparece aqui. Ai do mundo, ai daqueles por quem vem o escândalo. Percebe, amados? Ai daqueles por quem vem o escândalo. Ai daqueles por quem vem o tropeço. Aqui eu creio que o Senhor está nos exortando a uma prática de vida em conformidade com os seus ensinamentos e em conformidade com uma vida de santidade, meus irmãos. A igreja não pode se apartar disso, não é? Quando o Senhor, a palavra em diversos momentos nos fala, né? Me vem à mente o texto de Efésios capítulo 5, versículo 1, quando fala lá, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Que coisa linda, não é? A gente tem que ser imitador de Deus. A nossa vida deve ser uma vida de santidade, de justiça, de retidão. A nossa caminhada tem que ser uma crescente nesse sentido. Nós devemos nos apartar de todo pecado, de todo mal. O Senhor Jesus nos livrou, nos libertou do império das trevas, para que nós fôssemos transportados para o reino dele, não é? O Pai fez isso e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E porque nós estamos nele, amados, porque nós estamos no Senhor, nós já não temos mais parte com o pecado, nós não podemos mais viver pecando. É claro que nós vamos pecar, é impossível que deixemos de pecar, mas nós não vivemos mais presos pelo pecado, na prática do pecado. Entende? Quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, ele é fiel, ele está pronto para nos perdoar de todo pecado, mas é necessário uma busca, é necessário arrependimento, é necessário estarmos constantemente apresentando os nossos corações, pedindo a Deus, Senhor, me livra, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. O Senhor ensinou estas coisas na oração do Pai Nosso, não é? Que está registrada lá no primeiro dos sermões, lá no início da caminhada cristã, lá nos primeiros passos dos discípulos, Jesus já falava sobre isso. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Então, meus irmãos, preste atenção. Deus espera que nós realmente venhamos nos apartar do pecado. E ai daquele que se coloca para ser motivo de escândalo, de tropeço na nossa vida, não é? Então, isso é muito sério. Vai haver juízo? Vai haver juízo. Agora, como que Jesus trata, então? Porque se em partes, né, o escândalo vem por alguém, e o que tropeça? Será que ele não tem responsabilidade alguma? Ele tem. É por isso que Jesus ele fala o seguinte, olha, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Uau, olha do que ele está falando, não é? A tua salvação é a coisa mais importante que você possui, meu filho. A tua salvação, a tua entrada
no reino dos céus é a coisa mais importante que você tem. Não perca isso jamais. As coisas que você julga ser as mais importantes na terra, elas não se comparam com os valores eternais. É disso que Jesus está falando. Quanto vale uma mão, não é? Quanto vale um pé? Se uma mão ou um pé te faz tropeçar, corta. É melhor que você entre sem uma mão, sem um pé, do que você entre inteiro no inferno. É disso que ele está dizendo. Quer dizer, olha, o que você prefere? Né? Chegar manco ou aleijado no céu ou você chegar inteiro no inferno? É claro que Jesus não está estimulando os seus discípulos, não é, a se automutilarem, né, a deceparem os seus membros. Não se trata disso. Mas são as coisas que nós fazemos com as mãos, são as coisas que nós fazemos com os pés. O versículo 8, ele diz isso, e o versículo 9, ele vem ainda acentuar isso. Veja, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Veja a tônica da mensagem do Senhor. Há um texto, não é, que está lá em Provérbios 6, de 16 a 19, que ele vai dizer o seguinte, ó, preste atenção, amados. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Veja, olha só, ele usa as partes do corpo, não é? Para mostrar que através do corpo a gente causa dano, através do corpo a gente faz o mal. E Jesus está dizendo assim, olha, aparta-te do mal. Porque se vocês viverem na prática do mal, vocês vão perder toda a vida, vocês vão ser lançados no inferno. Não é? Então a tônica do texto é a vida daqueles que vivem como criança, meus irmãos. Não deve ser uma vida na qual simplesmente ignora-se o cuidado com a vida de santidade, de maneira nenhuma. A santidade ela deve ser preservada, a santidade deve ser buscada. A santidade tem a ver, não é? Aliás, santidade tem a ver com a ideia de separação, de sermos separados do mundo, não é? De sermos separados, digamos assim, é como se fôssemos realmente recolhidos num determinado local para que não fôssemos contaminados pelo restante. É isso a ideia, não é? Então, quando nós nos separamos, quando nós nos santificamos, então, meus irmãos, a gente começa a viver de tal maneira que é possível agradar ao Senhor. É possível a gente realmente se abster dessa maldade. Eu quero, assim, com estas palavras, eu não vou me estender muito na aula de hoje, mas eu quero, assim, deixar essa mensagem para os irmãos, não é? É um desafio tremendo, queridos, a gente poder viver a vida cristã como a vida cristã é. O Senhor nos convida, nos chama, o Senhor nos convoca, o Senhor quer que sejamos uma comunidade acolhedora, uma comunidade de discípulos, mas nessa comunidade não há maiores e nem melhores. Nessa comunidade há irmãos que se colocam, não é, como o menor de todos. Eu fico às vezes impressionado porque os nossos dias têm trazido isso no coração das pessoas. Muitos querem a liderança da igreja, não porque foram chamados para ocupar esse lugar, mas para estar ali num lugar de destaque, para estar ali sendo muitas vezes adulados, paparicados, muitas vezes sendo quase que idolatrados, e muitos de fato são idolatrados, não é? Irmãos, que coisa triste é isso. Quanto mais o Senhor nos confia, tanto mais nós devemos então reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza e nos tornarmos dependentes dele, na certeza de que sem ele nós não fazemos nada. Nós somos dependentes de Jesus. Nós não fazemos nada sem Jesus. Ele realizou a grande obra da salvação na cruz, sim, sozinho, não precisou de nós. Ele não precisa de nós para absolutamente nada, ele é suficiente em si mesmo, mas ele escolheu nos amar.
E se ele escolheu nos amar e determinou que as coisas fossem como são, é porque ele tem autoridade para isso. Jesus, ele não precisa ficar mendigando o nosso favor, meus irmãos. Ele determina e assim é. E quem obedece é bem-aventurado, e quem não obedece está perdido. Essa é a realidade, não é? Então, às vezes, as pessoas confundem tudo. Às vezes as pessoas vivem de uma forma desordenada, tão longe da palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E nós devemos a Ele obediência. Nós devemos viver não como homens altivos, poderosos, fortes em nós mesmos, não é? Há uma teologia de que nós somos vencedores em todas as circunstâncias, mas as pessoas esquecem dos motivos pelos quais Deus nos faz mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores porque ele venceu a morte, portanto, nós somos mais que vencedores. Isso não nos torna imunes às adversidades, isso não nos torna imunes ao pecado, aos tropeços, não é? Ao cometermos ou agirmos para que outros venham a tropeçar. Portanto, irmãos, para nós não cabe esse olhar altivo, para nós cabe um olhar de mansidão, um olhar de humildade, um olhar de, como eu já disse, vulnerabilidade. Eu estou vulnerável à ação de Deus na minha vida e vulnerável aos meus irmãos, não é? Então, que Deus nos dê graça para compreender essas coisas em profundidade. Você quer ser discípulo de Jesus? Queira diminuir. Ah, mas eu já não sou muita coisa. Ótimo, irmão. Diminua cada vez mais. Lembra de João Batista? Que nós diminuamos, que ele cresça. É o desejo do Senhor. Sabe, quando a gente entende o nosso lugar, Deus se faz grande entre nós. Quando a gente começa a agir com o próprio braço, confiando na própria força, acreditando que tem que ser de um jeito, tem que ser do outro jeito, então Deus deixa a gente fazer desse jeito ou daquele outro jeito. E aí a gente quebra a cara. Aí a gente se torna escândalo para outros, tropeço para outros. Nós não queremos entrar na frente de ninguém. Nós não queremos ser pedrinhas de tropeço. Nós queremos estar sobre a rocha da nossa salvação, Jesus, o Senhor. Ele é a pedra principal da esquina. É nele que deve estar edificada a nossa vida. Se nós somos... A Bíblia fala, né, que Deus converteu o seixo, né, o manancial, o seixo em mananciais. Nós somos assim, sabe, irmãos, como que pedrinhas. 1 de Pedro 2,5 fala que nós somos pedras vivas do Senhor. Nós somos pedras vivas, mas não para sermos pedra de tropeço. Se alguém vai tropeçar em nós, que não sejam as criancinhas de Jesus. Se alguém vai tropeçar em nós, que não sejam os pequeninos dos discípulos. Se alguém vai tropeçar em nós, infelizmente, e provavelmente muitos tropeçarão, que sejam aqueles que estão já destinados a essa condenação. Que nosso papel seja de abençoar e não de causar dano, de não de causar mal. Amém? Que essa seja uma boa mensagem para o teu coração nessa hora. Deus abençoe sua vida, te fortaleça e que a vida de discípulo que acolhe, que ama, que serve, seja uma crescente na sua história. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Fica na paz.